Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC voltados para fundamentos de educação. Fundamentos de educação pega a parte ali de conhecimentos didático-pedagógicos e também a parte de legislação educacional, né? Então, muito cobrado, né, em provas de concurso para a área de educação. Você tem que ver, né, se no seu conteúdo programático está previsto esse conteúdo, né, de fundamentos de educação. Então, para você conseguir entender ali o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela para essa parte. Beleza? Bom, eu tenho também algumas apostilas que eu vendo. Eu tenho uma apostila de Fundamentos de Educação junto com Legislação Educacional, mas aí é importante que você veja a ementa da apostila, se de fato ela está batendo com o conteúdo programático do seu concurso, beleza? Se eu produzir alguma coisa específica, algum material específico para a parte de Fundamentos de Educação da COSEAC, eu colocarei o link na descrição deste vídeo, tá? Então fiquem ligados, para vocês ficarem por dentro, né? Vocês têm que ficar sempre ligados na descrição do vídeo e também se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos seguir com o nosso simulado com questões super recentes que diz o seguinte, essa questão 46 aqui na nossa sequência de vídeos. O ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal, muita atenção em relação a essa questão do ensino religioso, porque isso cai muito em prova de concurso, justamente porque tem uma questão aqui que confunde. A instituição, ela deve oferecer o ensino religioso, vai constituir como sendo uma disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Então, a instituição pública, ela vai oferecer o ensino religioso, né, e vai ser uma disciplina como outra disciplina qualquer. No entanto, a matrícula em relação a essa disciplina, ela é facultativa, tá? Então, o ensino religioso é de matrícula facultativa. No entanto, isso não impede que o ensino religioso se constitua como uma disciplina nos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, de modo a assegurar a diversidade, né, religiosa. Então, essa questão do oferecimento e da matrícula é que muitas vezes confunde o candidato. A questão cita a Constituição Federal, o artigo 210, né, que fala que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, mas você também vê essa redação na LDB, tá? A LDB também fala sobre essa questão. Então, dentre as alternativas, aquela que está de acordo com o que eu acabei de falar é a letra C, que diz que o ensino religioso, ele é facultativo, né, em termos de matrícula, e constituirá disciplina nos horários normais das escolas, tá? Não vai ser ministrado fora do horário da escola, em horário diverso. Portanto, não há dúvida de que a C é a resposta. Vamos à nossa próxima questão. Vale destacar que eu não estou seguindo exatamente a ordem da prova que eu peguei essas questões, até porque tem questões daquela prova que elas são muito específicas para docente 1, por exemplo, que trata mais da questão das DCNs envolvendo educação infantil. E a proposta aqui é ser mais abrangente. Então, pegar questões que elas vão entregar conteúdo que será cobrado para diferentes cargos, inclusive cargos de nível superior, embora a questão seja de nível médio. Essas aqui especificamente, tá? Então, seguindo esse raciocínio, vamos para a nossa próxima questão. O artigo 38, seção 5ª da Educação de Jovens e Adultos da LDB aponta que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderam a Base Nacional Comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere esse artigo realizar-se-ão, gente, lembrando que a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né, se volta àquelas pessoas que não conseguiram concluir a educação básica na idade recomendada, por N motivos, né? Então, a gente tem muita evasão, sim, ainda acontece muita evasão, e essas pessoas, elas desejam retomar os seus estudos, e elas têm direito a isso. E a EJA entra como uma modalidade de ensino. Muita atenção, a EJA é uma modalidade de ensino, e não é uma etapa, e nem é um nível da educação básica, porque eles também adoram fazer essa troca para te induzir ao erro. E como não poderia ser diferente, a questão cobrou mais do mesmo. Isso que ela está cobrando aqui sempre cai. E esses exames, né, que vão permitir com que esses alunos eles deem prosseguimento aos estudos na modalidade EJA, acontecerão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. E no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Vou dar um exemplo prático para vocês. Às vezes acontece você ter aquele aluno do 6º ano
que ele está repetindo sucessivamente. Ele já está com 14 anos e ainda está no 6º ano. Então, quando ele completar 15, ele já pode acelerar os estudos dele na modalidade EJA. Ele sai do ensino regular e ele vai para a modalidade EJA, porque ele já é maior de 15 anos. Aí ele pode concluir o ensino fundamental de forma acelerada. E aí o mesmo acontece com aqueles que são maiores de 18. Eles já podem fazer o ensino médio de forma acelerada. Então, qual é a nossa resposta? É a letra B, que fala que esses exames serão realizados para os maiores de 15 anos no ensino fundamental e para os maiores de 18 no ensino médio. Vamos para a questão 48, a nossa sequência de vídeos, a terceira desse vídeo, que diz o seguinte: conforme o artigo 34 da LDB sobre a jornada no ensino fundamental, assinale a opção correta. A questão está cobrando o ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica, né? Eu sempre repito isso. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são etapas da educação básica. Vale destacar também que o ensino fundamental se organiza em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Né? O ensino fundamental 1 ele vai iniciar do 1º ano e vai até o 5º ano, e o ensino fundamental 2 do 6º ao 9º. Então a duração do ensino fundamental são de 9 anos. Então o aluno ingressa no ensino fundamental 1 aos 6 anos de idade, normalmente. Né, porque ele cumpre de 0 a 5 anos na educação infantil, que se divide em creche e pré-escola. E ele ingressa no ensino fundamental aos 6 anos mais ou menos e segue até chegar aos 14 anos mais ou menos, né? E aí dos 15 aos 17 anos ele ingressa, né, ele cumpre o ensino médio de duração mínima de 3 anos. A questão fala do artigo 34, que fala sobre a jornada escolar no ensino fundamental, que inclui pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Cuidado, porque eles gostam de brincar com essa questão do mínimo e do máximo. Nesse caso aqui, é um mínimo de 4 horas. Tanto é um mínimo que tem as escolas integrais, de turno único, que não são 4 horas, são mais de 4 horas. E sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, a letra A é a resposta, né? Que fala que a jornada escolar de ensino fundamental deve ser, no mínimo, 4 horas de trabalho efetivo de sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Nem vale eu ficar aqui apontando o erro das alternativas, porque a alternativa correta automaticamente elimina o resto, tá? As alternativas erradas, elas colocam um tempo diferente, colocam uma quantidade de horas que não corresponde a esse mínimo, que é 4 horas, restringem muito, né? Falam que vai acontecer apenas de forma integral, enfim. Tá? Então, não resta dúvidas que a letra A é a resposta. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: sobre o financiamento da educação, a porcentagem mínima que a União deverá aplicar anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, de acordo com o artigo 69 da Lei 9.394/96, que é a LDB, que despenca em concurso público para educação. Você tem a obrigação de ler a LDB, obrigação mesmo, gente. Não tem como ir para uma prova de concurso para educação sem ter lido a LDB. Como eu sempre falo, tem aqui no canal uma sequência de vídeos sobre a LDB, mas você tem que pegar e tem que estudar a lei na íntegra também. Essa questão do financiamento não costuma cair muito em prova de concurso. Quando cai exatamente como está aqui, cobrando esse valor que será aplicado pela União, ou o valor que será aplicado, né, no mínimo, pelos estados, DF e pelos municípios. Então, o artigo 69 diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% em relação, né, à educação. Os valores da receita, dos impostos, das transferências, uma parte desses valores será destinado à educação, nunca menos do que 18%. No caso da União. E no caso dos estados, DF e municípios, nunca menos que 25%. Ah, mas por que a União aplica menos do que os estados, DF e municípios? É que proporcionalmente não é menos, porque a União, a receita, né, a questão dos valores, dos impostos, enfim, o valor total da União é muito maior do que o valor total dos estados, DF e município, uma questão óbvia, né? É questão de abrangência. Quando a gente pensa em União, a gente está pensando a nível nacional, né? Então a gente pensa numa abrangência a nível de país. Quando a gente pensa em estado, é muito menor, né? Quando a gente pensa em município, diminui mais ainda, fica a nível local. Então, como dito, a União nunca aplicará menos
do que 18%. O mínimo é 18%. A letra B é a resposta. E vamos para a última questão. E adivinhe, mais uma questão de LDB, que diz o seguinte: de acordo com o artigo 5º da LDB, identifique dentre as opções abaixo a entidade que pode acionar o poder público para exigir o acesso à educação básica obrigatória. Bom, gente, é importante saber, isso também despenca em prova de concurso público, que a educação básica é um direito público subjetivo, não é objetivo, é subjetivo. O que significa isso? Que qualquer pessoa, não precisa ser exatamente a pessoa afetada, ela pode sim acionar o poder público para exigir que o oferecimento da educação básica aconteça. Então, repetindo, ainda que você não seja diretamente afetado por isso, você pode sim exigir isso, exigir que o acesso à educação básica obrigatório aconteça. E o 5º artigo diz exatamente isso, que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. A única questão que não restringe é a letra A, portanto a letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional que vai contribuir muito, tá, para os seus estudos. Tem playlist de fundamentos de educação com diversos temas, tá, muito recorrentes em prova de concurso. Tem playlist de noções de administração pública, que eu trabalho conteúdos, né, de direito administrativo, direito constitucional. Tem playlist de português, né, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem também playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem muitas playlists diversificadas aqui, então explore aquela que for do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.